Você sabe como é que se diz sobre quem junta as escovas de dentes? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza e na riqueza e na pobreza. Bom, essa parte aí do relacionamento, a vida financeira vivida a dois pode ser declarada ou não declarada a grande dificuldade de pessoas que resolvem se unir. Pois é, no começo pode parecer simples, mas aí divergências começam a aparecer. Alguém que quer mudar o carro, outro que acha desnecessário, alguém que quer comprar aquela roupa e outro acha que é um gasto supérfluo, algo a mais. Bom, sobre esse desafio da vida financeira a dois, a gente conversa agora com um terapeuta individual e de casal, Marco Aurélio Ornelas. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Olá, bem-vindo, Renato. Então, sobre esse desafio, né? A gente ouviu aqui o economista Paulo Dantas, ele comentando aqui que um pouco de transparência, mesmo nesses casos, é um santo remédio. Eu tenho falado bastante sobre a questão da gestão das finanças pessoais e das finanças familiares no particular, e eu sempre chamo a atenção das pessoas para que a família, até os adolescentes, aqueles que conseguem entender as coisas, eles participem da administração dos recursos financeiros da família. Quando a coisa diz respeito a um casal, muito mais, né? E é preciso que exista uma certa confiabilidade, até para não causar um ônus muito mais elevado para um em detrimento do outro. Bom, pessoas que trabalham com educação financeira costumam sempre dizer que falta essa abertura de algumas pessoas em falar sobre o assunto dinheiro, mesmo em família. Você diria, Marco, que esse seria um motivo para a gente ter problemas entre casais quando o assunto é dinheiro? Eu diria que sim. Inclusive e principalmente quando um dos dois cônjuges tem um salário bem maior do que o outro, né? Isso aí geralmente é uma tendência também, se não há abertura entre o casal, em gerar desentendimentos. E quando existe esse problema, esse desconforto, porque alguém ganha mais do que o outro, ou quando ganha muito mais do que o outro, de onde é que você acha que vem esse desconforto, essa dificuldade em se engolir a situação? Eu acredito no seguinte, se as duas pessoas estão juntas e estão casadas, né, e se a ideia desse casamento inicial foi em função de um amor e não de uma sociedade, então é importante que, baseado no amor, baseado no companheirismo, baseado na troca, baseado na construção da relação, inclusive as finanças sejam bem abertas e bem compartilhadas, para que não haja egoísmo de ambas as partes. Agora, fica mais difícil quando, no caso, é a mulher, né? É mais difícil para o homem lidar com essa situação em que o outro, né, o companheiro, no caso, a mulher, a companheira, é quem tem mais, que ganha mais, ele se sente constrangido, enfim, inseguro na relação. Como é que isso funciona? Sim, isso também é muito comum, né? Isso é herança do nosso machismo ainda, né? Onde na relação, quem tem que sustentar a relação é o homem, né? E isso mal interpretado ainda pelas pessoas, quando a situação do casal é inversa, tem muitos homens que não conseguem se adaptar a essa situação de jeito nenhum. Mas isso por causa de uma forma em que ele foi criado, né? Em que ele passou a acreditar nisso. Mas para isso existe a terapia, para isso existem os trabalhos para poder desmistificar isso e entender que o papel do homem na relação é um outro papel, não precisa ser necessariamente o de principal mantenedor. Você falou mais cedo, Marco, sobre essa necessidade de compartilhar. Você, quando fala em compartilhar, fala, por exemplo, sobre um assunto que me parece que é sempre delicado nessas discussões, de se ter ou de não se manter uma conta conjunta, ou se cada um tem que ter sua conta em separado mesmo. Como é que você vê isso? Eu sou muito, apesar de ser uma relação, eu sou muito a favor de que para essa relação se sustente, precisa haver individualidade, né? É muito importante que entre aspas, o poder esteja bem distribuído entre ambos. A questão financeira também. É muito interessante. Tanto o marido quanto a mulher, inclusive antes de se iniciar uma relação mais extensa, mais duradoura, é importante que eles já tenham, inclusive previamente isso definido, que cada um tenha a sua individualidade financeira, a sua individualidade emocional. Porque senão, e isso é muito comum de acontecer, iniciar relações não por amor,
não por querer realmente estar junto, e sim por conveniência, ou seja, por uma dependência minha, ou financeira ou emocional. Essa dependência não pode nascer ao longo de um relacionamento que começa por amor, se desgasta, esse sentimento se desgasta, ou se verifica como uma coisa, uma idealização daquela pessoa, pronto, a idealização não pegou, o amor caiu por terra, mas, pô, peraí, mas essa relação me sustenta, me é conveniente, isso também não pode acontecer? Pode, mas é também o que conversávamos antes. Tudo depende de como é estabelecido esse contrato inicial, né? Tem muitas relações que são para ser relações amorosas de um jeito mais amigável, né? Quase que como uma sociedade, porque eles têm determinados objetivos em comum e não necessariamente são objetivos amorosos. Mas na grande maioria das vezes, o início da relação não é por essa intenção, não é com esse contrato, é por um contrato amoroso, por um contrato de fidelidade, é por um contrato de amorosidade, é por um contrato de se desenvolver juntos emocionalmente. E aí, quando no decorrer da relação essa ideia, esse contrato, digamos assim, muda e passa a cada um ter interesses próprios, e complica. Fica difícil. Agora, tem também uma questão, muitas vezes o casal, né, os dois, o homem e a mulher, na relação, usam ações financeiras, atitudes financeiras para resolver questões afetivas. Por exemplo, ele comprar algo caro para superar, no caso, uma traição, para passar por cima de uma situação como essa, e ela aí também se vingando, pega o cartão de crédito, estoura o cartão de crédito para tentar resolver. Ou seja, isso não resolve esse tipo de coisa, né? Usar ações financeiras para resolver questões afetivas só piora. Não, absolutamente, só piora, claro. Tem um aspecto na relação que aí eu coloco como os dois sendo, entre aspas, inocentes. É quando um dos dois tem pessoas que são muito apegadas a dinheiro, né? Muito apegadas a coisas. Tem outras pessoas que não são. Então, tem determinadas relações, eu já tive casos assim, onde um dos dois parceiros, muitas das vezes a mulher, não é tão apegada a dinheiro, não dá muito valor às coisas, e o homem administra e tem dificuldade de compartilhar isso na casa, no lar, né? Aí, esse é um caso de, eu diria, ingenuidade, né? Por isso eu chamo inocentes, entre aspas. E num caso como esse, é importante que os dois estejam abertos para entender que cada um está no extremo de uma relação, no extremo de uma relação com o dinheiro, com a parte financeira, e que cabe aos dois tentar haver um equilíbrio. Estamos aqui conversando sobre a vida financeira a dois, a gente pode resumir dessa forma, com o terapeuta individual de casal Marco Aurélio Ornelas. Marco, a gente sabe, ou pelo menos pressupõe, que um relacionamento a dois, ele não se pauta puramente numa perspectiva amorosa, não é só por amor, né? Que às vezes você pode perceber no outro um parceiro, né? Uma pessoa com quem você vai realizar coisas, né? Não necessariamente juntas, mas que você vai acompanhar, né, com aquela pessoa um crescimento que os dois vão fazer, né? E daí a perspectiva de como uma coisa aceitável, por exemplo, você recebendo uma proposta de emprego em um outro país ou um outro estado, entender que aquilo ali é uma projeção profissional, que é uma coisa bacana, e achar perfeitamente natural considerar a possibilidade de, então, se mudar e aceitar aquilo, enquanto outra pessoa poderia talvez não dar tanto valor a essa coisa, buscar alguma coisa fora e querer ficar, enfim. Você diria que quando um casal se resolve por se juntar, deve colocar em pauta o quanto o dinheiro e a ascensão profissional são determinantes nas suas vidas individuais? Talvez sim. Tudo vai depender de como está se estruturando esse início dessa relação. De que algumas pessoas, aquela história de que os opostos se atraem, nossa, ela é tão descolada, ou ele é tão descolado, e eu sou uma pessoa meio fincada no dinheiro, mas é bom a gente se junta e equilibra. E aí, quando junta e depois passa um tempo, as coisas não ficam assim tão equilibradas, né? Aquilo que você achava tão bonitinho naquela outra pessoa porque era mais dura, mais rígida, mais disciplinada com o dinheiro, ou era muito mais libertária e não dava tanto valor, aquilo era bonitinho no começo, mas depois na vida dois não fica. Como você vê isso? Numa relação pautada, como você descreveu inicialmente, né, onde eles colocam um acordo de desenvolvimento mútuo, que não é tão pautado no amor assim, tal, esse tipo de relação é muito mais fácil de ser mais duradoura, de não haver tantos problemas, inclusive financeiros, muito provavelmente não vão haver. Aonde ocorrem realmente muitos mais problemas em todos os aspectos é quando envolve a paixão. É quando tem amorosidade, quando tem o sentimento. É o sentimento que, da mesma forma que ele te leva ao ápice,
ele te leva ao extremo completamente. Então, o que gera muitas das vezes desacordos, problemas e tudo mais, é quando há o sentimento envolvido, porque aí o sentimento não deixa de ser correspondido de alguma forma. E hoje nós estamos falando sobre o desafio da vida financeira com o terapeuta individual e de casal Marco Aurélio Ornelas. E você, claro, pode participar com a gente desse papo. Marco, o que fazer se o companheiro ou companheira achar que a falta de um investimento conjunto, de uma conta conjunta, e até mesmo de falar sobre o contra-cheque, quanto ganha, quanto tem investido, significa uma desconfiança? Significa uma desconfiança a partir do momento que um esconde isso do outro, né? E essas coisas não deveriam ser omitidas, já que a ideia da relação, eu acho que está baseada em uma construção. Então, para haver uma construção, tem que ser de ambas as partes. Mas uma coisa do tipo, se a mulher ou o homem, né, vira para o companheiro ou companheira e diz, bom, vamos fazer uma conta conjunta, ou então vamos fazer um investimento conjunto, vamos abrir um negócio, coisa do tipo, e a outra pessoa começa a torcer o nariz, olhar desconfiado, como é que você pode falar isso? Dizer, olha, não tô afim, vai fundo, mas eu não tô afim, não tô achando isso legal e tal, e não criar um problema, assim, dentro da relação, né? Quando um investimento que é puxado por um, que é a iniciativa de um, não vira acordo dos dois. Como eu disse também, é importante que em qualquer relação não haja um jogo de poder, né? É importante que o poder seja dividido entre ambos, que tudo seja falado, que tudo seja acordado. Se é uma situação dessa, a outra parte que está na dúvida ou que não está segura, ela tem que falar e explicar o quanto não está segura da forma mais aberta e franca possível. E a outra parte tem que compreender isso e chegarem a um acordo, porque se não houver acordo, está havendo detenção de poder de uma das partes, e isso não é legal para a relação. A gente ouviu também aqui o consultor financeiro Ney Franco, vamos ver um pouquinho do que ele fala, sobre situações que envolvem até casais que têm um filho, que é um filho muito especial, a empresa. Em muitos raros momentos, eu tive casos em que a empresa, o marido se separou e a empresa continuou os dois trabalhando, procurando manter. É muito complicado. Não se tem uma regra. É evidente que se começa o marido ou a mulher a desconfiar que um está gastando mais do que o outro, então começa as desavenças. O ideal é que cada um, desde o início, abrisse a sua própria conta. Cada um tem a sua conta e não fazer contas conjuntas, tanto na empresa como na empresa, por uma questão de segurança, os dois sócios assinam o cheque. Na questão familiar, cada um deve ter o seu orçamento, a sua conta bancária. Na hora que a mulher ou o homem, por acaso, gastou demasiadamente e aí o outro tem saldo e ele não tem, se estiverem numa situação de outono, verão, outono, e bom entendimento, um ajuda o outro. Até eu vou emprestar da minha conta. Isso significa realmente um planejamento e um controle. Ou seja, em resumo, o que vocês propõem é a obediência aos princípios fundamentais da administração, ou seja, planejamento, organização, coordenação e controle. Isso é que é preciso. Bom, ele também, acho que ele seguiu bem na linha do que você está falando, Marco, assim, dessa coisa das pessoas terem algum nível de individualidade dentro daquela relação. Ele fala, por exemplo, em abrir as contas bancárias. Foi engraçado que quando ele falou pela primeira vez, eu pensei, ele está falando sobre abrir o jogo, colocar as cartas na mesa, olha, eu ganho tanto, eu tenho tanto, e não sei o que. Na verdade não foi isso que ele disse. Ele disse cada um ter sua própria conta. Mas quando eu fiquei detido nisso, eu fiquei aqui confabulando, pensando comigo mesmo, se quando a gente tem uma abertura de quanto, olha, eu ganho tanto, eu tenho investimento aqui ou ali, eu tenho um apartamento não sei aonde, papapá, como é que fica esse casal quando um dos dois acha que essa informação fere, por exemplo, se é que é possível pensar isso, a privacidade de alguém? Não, peraí, mas essa informação é minha, nós estamos casados, mas essa informação é minha. Se a pessoa levar essa individualidade, tudo bem, você tem minha conta, eu tenho minha conta, você tem a sua. Se a pessoa levar assim a um extremo e pensar que essas informações financeiras são do âmbito da sua privacidade, como é que se lida com isso? Eu primo muito pela individualidade, né? É muito importante, eu acho, que tenham contas separadas, inclusive, né? É muito importante que cada um tenha um trabalho que seja equiparado um ao outro, para não haver esse distanciamento de poder. Isso é o que gera os conflitos, isso é que gera as problemáticas, né?
E nesse caso eu fiquei aqui me perguntando, né? Se eu tenho minha conta e eu revelo para o outro, ou revelo para outra, para o meu companheiro, minha companheira, quanto eu ganho, isso fere minha privacidade? Não deveria ferir, né? É aquela história, estamos juntos por quê? Estamos juntos para quê? Né? É uma sociedade financeira, então os parâmetros que vão ser regidos essa relação é outro. A gente está aqui porque a gente se gosta, porque a gente quer construir alguma coisa junta, então eu não vejo por que ter omissões. E até porque, Marco, desculpe, mas assim, quando os problemas chegam também, eles acabam sendo divididos para os dois, né? É claro. No caso de alguém fazer uma compra indevida, se meter realmente assim numa dívida muito grande e estar omitindo isso para o parceiro, uma hora isso vai estourar e vai virar um problema de ambos. É claro, o ideal é que as despesas sejam compartilhadas proporcionalmente ao ganho de cada um. Que sejam realmente compartilhadas, abertas e compartilhadas. O que você propõe, então, seja que cada um assuma despesas na casa de acordo com o que ganha. Claro. E que isso seja democrático, essa conversa seja aberta. Claro. É o que eu defendo. A gente conversou hoje com o terapeuta individual e de casal Marco Aurélio Ortella sobre esse desafio da vida financeira a dois. Marco, obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Muito obrigado você, obrigado aos ouvintes.